Hoje eu vou te mostrar que o verdadeiro poder não tá no seu cargo, mas sim na sua capacidade de compreender o jogo político ao seu redor. E ao longo do vídeo eu vou te dar uma ferramenta muito prática para você aprender a navegar nesse jogo político sem corromper a sua integridade. Olá, meu nome é Yuri e nesse canal a gente se encontra para desenvolver cada vez mais a nossa mentalidade. Aqui eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer crescer também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Você já parou para pensar que dentro de qualquer empresa existe um jogo acontecendo, mesmo que você não queira jogar? O ambiente corporativo ele é como se fosse um grande jogo, né? E a gente precisa entender exatamente como se mover nesse tabuleiro. Entender esse jogo político é muito fundamental, não só para você liderar, mas para você crescer na sua carreira e principalmente aprender a influenciar as pessoas ao seu redor. E se você está evitando entender esse jogo só porque não gosta de política no trabalho, sinto muito te dizer, mas você está sendo uma peça no tabuleiro de alguém. O fato é, você não precisa jogar sujo com ninguém, mas você precisa entender como é que esse tabuleiro funciona e, principalmente, entender as regras desse jogo. Uma outra coisa que eu quero desconstruir na sua cabeça é que nesse jogo corporativo ou da vida do trabalho não existe bom e mal, não existe certo e errado. O que existe, na verdade, são os interesses de cada um e as consequências das suas atitudes. E às vezes você é impactado por isso ou não. Eu só entendi tudo isso quando eu comecei a entrar em cargos de liderança, mas principalmente quando eu tive alguns líderes que foram me mostrando como é que o mundo corporativo funcionava. Entender o jogo político não quer dizer que você vai jogar sujo, mas você precisa entender como é que as pessoas se articulam, quais são os interesses em comum, como é que elas agem entre si. Tudo isso vai ajudar você, primeiro, a se proteger e, segundo, entender como é que você pode se colocar nesse tabuleiro, como é que você pode, de vez em quando, se colocar como neutro numa situação ou então entrar em jogo. E aí, galera, não adianta. Quanto mais você cresce na carreira, mais você vai ter que lidar com esse tipo de jogo. Antes eu era super ingênuo, achando que só o meu trabalho, tudo que eu entregava, ia conseguir me estabelecer como um grande profissional. E na realidade isso não funciona. O reconhecimento pelo seu trabalho não vai vir naturalmente. E principalmente você não vai crescer se você não entender como é que o jogo é feito. Liderar não é sobre técnica. Liderar é sobre articulação. Como é que você pode fazer para que aquilo que você está se propondo a fazer vá para frente e principalmente seja abraçado por mais e mais pessoas. Você só consegue fazer isso quando você constrói alianças, quando você entende o jogo que está dado e como você sabe se posicionar nesse jogo. Então, meu amigo, se você quer crescer na sua carreira, você precisa entender de uma vez por todas como funciona o jogo político corporativo dentro da sua empresa ou no mundo do trabalho como um todo. Se você ignorar o sistema, as pessoas, o ego, as alianças, todos os interesses que estão postos na mesa, você vai ser engolido. Você só pode ser um estrategista do seu próprio jogo se você aprender a ler esse contexto, a ler como esse jogo funciona. Então, dito isso, eu vou te contar agora quais são os elementos desse jogo, para que você possa começar a entender como é que o tabuleiro do mundo corporativo funciona e você possa crescer cada vez mais na sua carreira. E aí, para te ajudar a entender, eu vou fazer uma comparação, inclusive, com o futebol, porque assim fica mais fácil da gente entender quem são essas peças, quem são as pessoas, como é que esses elementos se conjugam e dialogam entre si. Então, o primeiro elemento fundamental são os atores. São os indivíduos que têm os seus interesses, as suas metas, os seus objetivos, suas ambições, né? Tudo isso está em jogo quando a gente olha para o indivíduo. Então imagina esses indivíduos como os jogadores de um time. O segundo elemento são as forças e alianças. Se a gente fizer o comparativo com o futebol, é como se fosse um time de futebol. Então são as pessoas, os indivíduos que estão unidos a partir de um mesmo interesse, a partir de um mesmo objetivo. No mundo do trabalho, essas pessoas vão se conjugar também a partir de um interesse ou de um objetivo em comum. E essas pessoas juntas acabam formando um bloco de poder, um bloco de forças que podem ali se movimentar, impactar, influenciar. Então é muito importante que você compreenda não só os interesses dos jogadores em si, né, dos atores em si, mas também essa força, essas alianças que se conjugam a partir de um grupo de pessoas. O terceiro elemento são as movimentações. E essas movimentações são cada ação, cada atitude, cada decisão, cada articulação política que é tomada entre os jogadores e as alianças. Então é como se esse time, né, esse grupo de jogadores, esse grupo ali de atores,
tivesse fazendo um passe, um jogo em campo. E o quarto elemento fundamental são as circunstâncias. As circunstâncias, ela é o resultado de um conjunto de movimentações. Então, quando um grupo de atores toma algumas decisões, articulam de alguma maneira que constrói um status, que constrói um momento naquele jogo, a gente chama aquilo de circunstância. Então, de novo, fazendo um paralelo com o futebol, é como se a gente tivesse pegado um time, depois de fazer vários toques de passe, né, até alcançar um gol, aquilo constrói uma circunstância. O que aconteceu até que aquele gol ocorresse? Então, todas essas movimentações até o gol constroem uma circunstância. Então, saber que existem esses 4 elementos te ajudam a começar a ler as jogadas, as articulações que estão acontecendo ao seu redor. Quando você entende os atores que são mais importantes e mais fundamentais, esses atores que geram um grupo ao seu redor e como eles se articulam entre si para que os seus interesses sejam atingidos, tudo isso faz de você uma pessoa que consegue ler aquele campo. E ao entender como essas circunstâncias acontecem, você consegue se posicionar cada vez melhor nesse jogo. Então, líderes de verdade sabem entender esse contexto, sabem entender cada uma das circunstâncias e sabem principalmente se articular, se posicionar, antecipar esses movimentos e gerenciar todos esses egos para que você possa cada vez mais estar na melhor posição dentro daquele campo. Esses elementos que eu dei aqui te ajudam a entender não só o jogo político dentro da sua empresa, mas também fora. Então, vou dar um exemplo. Se você é como eu, né, atende clientes e você precisa entender como é que uma campanha é aprovada dentro do seu cliente, você pode usar essa mesma metodologia para você entender como é que os atores dentro do seu cliente se articulam. Entender principalmente como você pode fazer para aumentar as suas chances de influenciar, aumentar as suas chances de vender uma estratégia, de fazer com que essa estratégia seja bem recebida por todos e principalmente que ela seja aprovada. Então ela não serve só para você jogar bem dentro do seu trabalho, ela serve para você se posicionar bem no mundo corporativo como um todo. Agora, na prática, o que você pode fazer para entender como jogar nesse campo? Eu já fui dando aqui várias dicas quando eu fui mostrando para vocês os elementos desse campo, né, desse jogo, mas agora eu vou dar dicas mais úteis, mais acionáveis para que você possa praticar. Então, primeiro, quem são os jogadores? Quem são as pessoas chaves? Quem são as pessoas que têm mais poder dentro daquele campo? Quais são os interesses delas, os grandes objetivos? Como elas influenciam as pessoas ao seu redor? É muito importante que você mapeie esses atores e que você saiba entender a que objetivo essas pessoas estão se articulando, estão se movimentando dentro daquele campo. O segundo ponto é reconhecer as alianças de poder. Então começa a observar quem são os atores que se unem, como é que os grupos se articulam entre si, que grupos apoiam um ao outro, quem defende quem, onde estão as forças e as fraquezas de cada um desses grupos, né, dessas alianças, quais são as alianças que estão definindo todas as decisões daquele mundo corporativo. Então entender o seu referencial de poder, que são os principais atores, entender como é que eles se articulam em alianças, faz com que você comece a ler em que grupo você tem que se associar, ou qual grupo você tem que apoiar, ou se você concorda com aquele posicionamento ou não, e se você vai se distanciar daquilo. E a partir dessa sua leitura, você vai tomar a terceira atitude, que é se movimentar com intenção. E aí, assim, mesmo que a sua intenção seja ser neutro naquele jogo, é importante que você compreenda tudo isso. Porque, caso ao contrário, alguém vai te usar como uma peça fundamental naquele jogo de influência, naquele jogo de manipulação. E, principalmente, nem toda jogada precisa ser pública, né? Você pode se articular com pessoas individualmente, você pode tentar ler o cenário a partir de pessoas específicas, você pode construir influência em conversas, num café, num almoço, e tudo isso vai te ajudar a fazer escolhas conscientes. Muitas vezes vale mais essa articulação de backstage do que uma decisão prontamente na cara das pessoas, né? Do que a vitrine. Agora, umas últimas dicas. É muito fundamental que você se conheça, que você saiba os seus valores, para que você não coloque isso em disputa. Nada sobrepõe os seus valores, nada sobrepõe as suas crenças. Mas entender todas essas jogadas políticas te ajuda a compreender quando você tem que estar neutro ou quando você tem que entrar em campo. E se essas disputas políticas violarem os seus valores, não se coloca numa situação ruim.
Não faz aquilo que você não concorda. Mas, de novo, é muito importante que você saiba, sim, o que está acontecendo. Principalmente porque as pessoas podem te usar de uma maneira que, no final das contas, você não vai gostar ou que vai gerar uma situação muito ruim para você. Um outro ponto importante é identificar quais alianças te fortalecem e aquelas que drenam a sua energia, drenam a sua posição. Então, tenta compreender quais são as alianças que te botam para cima e se associa a essas alianças. E uma última dica, quanto mais você aprende a ler esses cenários, mais você vai entender quando você tem que recuar, quando você tem que ir pro front, quando você tem que apoiar publicamente ou quando você tem que atuar no backstage. E bota isso na sua cabeça. Você entender todo esse jogo político não quer dizer que você vai jogar sujo. Não é sobre isso. Você não precisa virar um político profissional. Você só precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Liderar é saber dançar, é saber se posicionar nesse campo da melhor maneira possível, protegendo a sua equipe, colocando essa equipe nos lugares certos, fazendo com que o seu trabalho e o trabalho da sua equipe inteira esteja no front, esteja sempre em evidência e esteja bem posicionado. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que essa ferramenta que eu te dei pode te ajudar a compreender melhor o cenário político do seu trabalho? Onde você trabalha, o jogo político é muito pesado? Conta aí nos comentários, eu quero saber como é que as pessoas lidam com a política no trabalho. Acho que isso, inclusive, pode render vários outros vídeos. Quero saber a sua história. Mas é isso, galera. Beijo!